Olá, está no ar mais uma edição do programa Soluções Criativas aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo! No programa de hoje nós vamos conhecer a B2Mami, uma startup que nasceu no país para auxiliar as mulheres no mercado de trabalho durante e após o período de gestação. E quem acompanha com a gente o modelo de negócio é a Priscila Guscuma, especialista em varejo, vendas e liderança. A tecnologia foi criada pela Dani Junco, que durante a gravidez se sentiu insegura para o futuro profissional. Agora, com o filho, ela percebeu que outras mulheres também passavam pelas mesmas angústias e resolveu pesquisar o tema. Foi assim que surgiu a plataforma digital voltada para empoderamento das mulheres trabalhadoras, das mães que buscam a liberdade econômica. Vamos conhecer na tela! Eu sou a Dani Junco, eu sou mãe do Lucas. A minha formação é farmácia e neurociência, que não tem quase nada a ver com o que eu faço hoje, né? Tenho 43 anos e moro entre Santos e São Paulo. Eu já empreendi antes na área do mercado farmacêutico, mas em 2015, eu grávida, eu senti uma pergunta, na verdade, um questionamento do meu filho, onde ele me perguntou: mãe, por que você trabalha? Na verdade, o que ele queria dizer: o que é tão relevante, incrível, emocionante que você vai sair para me deixar para ir trabalhar? E eu não tinha resposta. Eu fiquei muito ansiosa em saber como é que equilibrar a vida materna e profissional. Eu coloquei no Facebook que estava doendo demais e vim pensar em como eu ia fazer isso. E queria saber se estava doendo mais alguém, se alguém queria tomar um café comigo. E nesse café que eu esperava 3 pessoas, vieram 80 pessoas. Mulheres, mães, né, que estavam em transição de carreira e muito confusas, assim como eu. E ali eu vi um fenômeno social que eu passei a estudar e entender que 100% das mulheres, depois desses anos todos, né, vão fazer uma transição de carreira depois da maternidade. E eu comecei a perceber que esse processo é muito dolorido, muito solitário, muito difícil, muito complexo. E aí não fazia o menor sentido para mim, já que a gente é metade da população do mundo e mãe da outra metade. Tantas mulheres assim se sentirem tão perdidas e com isso distantes da sua liberdade financeira, para que consigam tomar decisões sobre si e sobre a sua família. E a B2Mami nasceu já nesse dia, com vontade de trilhar, de ser farol, de iluminar esse caminho da transição de carreira, ou seja para empreender, ou seja para retornar para o mercado de trabalho de onde elas estavam, mas o que não fazia o menor sentido é que elas perdessem dinheiro, tempo e saúde mental só porque elas são mães. Então foi essa dor que a gente veio resolver. Eu acho que é importante dizer que quase toda ideia nasce de um desafio, de uma dor, de um problema. Então eu sempre fui empreendedora. Empreender nem significa ter um CNPJ. Empreender significa acordar motivado a resolver um problema. E quando eu percebi que as mulheres mães, elas perdiam seus empregos, muitas das vezes, né? A cada 10 mulheres, 4 perdem seus empregos depois da licença maternidade e tem muita dificuldade de voltar até o segundo ano. Quando eu percebi que temos mais de 20 milhões de mães solo no país, onde criam seus filhos financeira e emocionalmente sozinhos, os pais não participam. Quando eu percebi que tinha esse gap de gênero na sociedade, né? E as mulheres, se der tudo certo, não vão parar de engravidar, né? E a gente vai continuar que o mundo gire, eu decidi que eu queria olhar para essa dor, trazer uma solução e aprender nessa jornada. Então, para mim, empreender, resolver esse problema, resolver essa solução, não é só um jeito como eu ganho dinheiro, eu tenho um modelo de negócio quando eu faço isso, mas também é um jeito como eu causo impacto social no mundo. Então, na verdade, quando eu comecei, eu falei que eu preciso que elas continuem gerando renda. Não foi exatamente empreendedorismo feminino, não nasceu desse lugar, né? Ele foi organicamente se organizando. Quando elas fazem uma transição de carreira, uma das saídas é empreender. Então, a gente decidiu começar por essa pedaço da transição. A B2Mami já é muito maior que isso hoje, mas o meu grande objetivo é que elas sejam líderes e livres economicamente. Eu sempre fui empreendedora, né? Então, minha família é uma família empreendedora. Na minha geração, da minha mãe, né, os pais gostariam que a gente fizesse uma profissão mais tradicional, como medicina, ou engenharia, ou direito, ou queriam que a gente fizesse concurso público. Na minha casa nunca foi assim. Na minha casa, minha mãe sempre empreendeu. Minha mãe tem uma empresa de eventos, né, há quase 40 anos. E eu sempre cresci numa casa muito empreendedora. Então, eu vendo esfirra, evento, biquíni. Eu sempre fui vendedora e empreendedora.
embora tenha ficado no mercado tradicional, eu não empreendi, mas sempre fui intraempreendedora. Todo lugar que eu tive, eu sempre liderei, tive autonomia, então eu acho que eu sempre empreendi. Eu não consigo pensar em outra... É quase um lifestyle, sabe? Então é um jeito de fazer as coisas. Então eu acho que eu sempre fui empreendedora. A minha maternidade me incentivou, não sei se é empreender, né? Mas me incentivou a empreender de um jeito diferente. Então, como eu sempre tive esse lugar do empreendedorismo na minha vida, eu acho que não foi o Lucas que me deu esse vamos empreender agora, que acontece com a maioria das mulheres. Mas eu acho que a maternidade me fez olhar de como eu consigo empreender sem ganhar dinheiro só para minha empresa, né? Como é que eu consigo gerar lucro e consigo impactar socialmente as pessoas, não no modo direto, que é gerando emprego, por exemplo, que é uma das coisas que a gente tem no empreendedorismo, mas também olhando causas sociais, olhando impacto. Então, eu acho que a maternidade me trouxe esse olhar mais holístico, como é que eu consigo entregar não só para mim, mas para toda a sociedade, a comunidade que eu estou envolvida. Então, acho que o feminino que despertou com a chegada do Lucas me fez investir em ter um negócio social. A Betfam é uma comunidade, por posicionamento, que tem uma multiplataforma que funciona em 3 pilares, basicamente. Um pilar de educação, a gente acredita na educação. A gente acredita que quando você educa uma mulher, você educa a próxima sociedade. E a gente escolheu um recorte de educação, então a gente capacita mulheres em tecnologia e negócios sociais que têm tecnologia. A gente capacita em startups, então a educação é o nosso principal pilar. A gente tem uma plataforma hoje que é o Betfam Academy, que tem conteúdos mais variados entre hard skills e soft skills, né, e habilidades socioemocionais, e tudo que uma mulher precisa para conseguir ou estar na sua carreira ou empreender. Então, o primeiro pilar é a educação. O segundo pilar são espaços físicos, family friendly. Então, a gente tem a casa Betfam, que está em Pinheiros, e agora a gente está indo para Brasília e Floripa. Então, a ideia é levar espaços físicos onde as crianças e as mães sejam bem-vindas para trabalhar, para empreender, para ser home office, para trabalhar no coworking, sair do home office e trabalhar no coworking. Então, esse é o segundo grande pilar, que são espaços físicos que a gente recebe mulheres. E o terceiro grande pilar, a gente trabalha para o mundo corporativo, para também cuidar das mães, das mulheres que estão dentro das empresas. Então, a gente tem todas as trilhas de educação, capacitação e comunidade como benefício corporativo para as mulheres que trabalham dentro das empresas. Então, basicamente, são esses 3 pilares do nosso modelo de negócio. Olha, é engraçado, né, que quando você vai criar uma empresa, um dos principais desafios é como você faz tráfego, né? Como é que as pessoas te conhecem, como as pessoas vão te ver. E pessoas gastam um investimento enorme em marketing, em rede social ou em Google Ads. A Betfam nunca gastou investimento em marketing direto, assim. Em 8 anos a gente foi muito orgânico. A gente está falando de 69 milhões de mães no país e a gente é uma comunidade por si só. Então hoje a gente usa assim as redes sociais, usa os eventos para que as pessoas nos conheçam, mas com certeza uma mulher comunicando para outra mulher é o nosso principal pilar assim de trazer novas pessoas para nossa comunidade, para o nosso modelo de negócio. Então fazer uma marca forte, potente, uma reputação importante faz com que as pessoas cheguem na gente. Hoje para o corporate, por exemplo, eu tenho pouquíssima, eu tenho que atrair. Então a grande maioria dos nossos clientes, todos eles vieram atrás da gente, sabendo da nossa reputação, das coisas que a gente faz aqui, como canais como o de vocês, aí aumentando a nossa voz, colocando o que a gente faz no mundo. Eu considero a Betfam uma solução criativa, porque muitas das coisas que a gente faz aqui não existiam como são hoje. É óbvio que uma ideia extremamente inovadora não quer dizer que ela não é criativa e vice-versa, né? Então, a criatividade a gente consegue solucionar coisas de maneiras diferentes. Quando eu abri a casa Betfam, vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu abri a casa Betfam, primeiro eu estudei para entender quais eram os espaços de inovação, de tecnologia, de comunidade que as crianças poderiam ir. E em São Paulo não existe, né? E aí no Brasil não existe, e aí na América Latina não existia, eu achei nos Estados Unidos não existia. Eu achei um benchmark na Finlândia. Então eu trouxe para o Brasil o primeiro espaço, o primeiro hub de inovação family friendly. Então isso é criatividade. Como é que a gente consegue acomodar crianças e mães, por exemplo, e pais e todo o ecossistema no mesmo lugar? Então a casa hoje é um processo de criatividade muito importante. Até que quando você vê aqui, quem vem aqui percebe que essa mini Disney, assim, que a gente conseguiu fazer muito benchmark com a Disney,
para construir a nossa comunidade. Então, sim, uma das coisas muito criativas que a gente trouxe são espaços físicos que acomodem uma família inteira. A gente tem no B2C, né, como consumidor final, você pode hoje entrar e adquirir uma das nossas assinaturas, então tem lá vários preços de acordo com o seu bolso, que tem vários pacotes de coisas acontecendo lá, que vão desde educação e cursos específicos, espaços físicos que você pode trabalhar, clube de desconto, mentoria, né, e também saúde feminina agora. Você consegue fazer consultas médicas, você consegue ir em academias, então a gente vai construindo um super app com coisas para maternidade. É em inglês essa expressão, mas a gente quer ser o one-stop shop da maternidade. Então quando você chega aqui na B2Mami, você consegue resolver todas as coisas no mesmo lugar. Então essa é uma das soluções, você adquire uma das nossas assinaturas. No mundo corporativo são projetos sob demanda, tem os benefícios corporativos que a gente monta para o time, que é muito parecido com o que a gente faz para a nossa comunidade, ou você pode contratar os produtos da B2Mami de eventos e olhando para a parentalidade de maneira pontual. Então a gente está com os dois públicos hoje. A gente decidiu ter um coworking, né? Então ter o coworking, a casa B2Mami, é uma das coisas que acontece aqui. A gente acha que a experiência física ia complementar isso que a gente está falando. Aqui no coworking, nesse espaço que a gente tem, é onde a comunidade se encontra, é onde as mulheres se abraçam, o feminino gosta muito do presencial. Então eu achei que ter um espaço nosso, com a nossa cara, com o nosso jeito de fazer, ia reforçar a nossa marca, reforçar a nossa reputação e fazer com que a nossa comunidade crescesse, além de usar criatividade e ser um diferencial, nadar num oceano mais azul do que outras iniciativas próximas a nós. Essa coisa do espaço é muito interessante aqui da Casa da B2Mami, ela virou um ponto turístico para as mães e mulheres. Então, muitas mulheres que estão em outros lugares de São Paulo ou estão em outros lugares do Brasil, às vezes para uma caravana aqui. Desce um monte de gente para conhecer o nosso modelo, entender como é que funciona. Então, o espaço hoje ele é benchmark, ele é um ponto de intenção, é um ponto de motivação para várias comunidades de mulheres também que têm vontade de ter um espaço desse. Então a gente explica, ensina como o nosso modelo funciona e é por isso que já está até licenciando ele para outros lugares, né? Então acho que isso é uma das coisas mais legais que acontecem aqui. Então quando a gente hoje, por exemplo, vocês estão aqui gravando e tem um evento que a gente chama de Why Not, que é um evento que a gente pode trazer um vinho e uma amiga. Então foi uma solução criativa que a gente trouxe também para encontrar com a nossa comunidade. Elas quase nunca sabem qual é a pauta que vai ter, mas também não interessa muito, porque a gente conduz, cocria e colabora sobre a pauta, sobre as coisas que a gente quer conversar juntas. Parece meio caótico, meio anarquia, mas funciona super bem. Então, hoje, por exemplo, a gente vai receber 200 mulheres para conversar sobre networking e abrir as portas da nossa casa. Então, é um espaço interessante que pulsa a criatividade. A terceira coisa que vocês entraram aqui, vocês viram, não tem porta, não tem catraca, ninguém te pede um crachá, ninguém pergunta onde você é, não importa várias coisas que hoje você vai em vários lugares, parece que você tem uma casta, né, uma hierarquia para poder entrar nos lugares. E aqui todos os espaços não tem porta, a gente quer que as pessoas sejam recebidas, não importa de onde elas vieram. E é por isso que eu acho que é um espaço muito especial. A primeira coisa que elas procuram é não se sentirem mais sozinhas, assim. Elas gostam de falar que comunidade é onde elas podem contar quando o bagulho fica louco, assim, sabe? Assim como é na família delas. Então, o primeiro movimento que elas vêm aqui, elas estão muito confusas, que foi o que aconteceu há 7 anos atrás, quando eu fiz a mesma pergunta na rede social. Então, elas estão muito confusas, ou com medo, ou sem grana. Então, mas a principal coisa é ter com quem conversar e com uma pessoa que não vai te julgar, seja lá o que você quiser falar. Tipo, não aguento mais essa criança, eu preciso de um tempo sem ela aqui. Não aguento mais isso, eu tô com medo do meu trabalho, ou sofri uma violência. Então, é um espaço de muita segurança psicológica, onde a gente consegue... Segurança psicológica é um dos principais pilares para a criatividade. E a gente tem esse lugar, a principal coisa que elas vêm procurar é a sua turma, sabe? Procurar meu lugar no mundo. Eu tenho certeza que o meu trabalho inspira outros empreendimentos, outras empreendedoras, outros empreendedores, outras empresas. A B2Mami hoje, com certeza, conquistou um lugar com um trabalho muito duro, de um time muito sênior e muito bom, de inspiração. Então, hoje a gente vê várias vezes alguém me dizer que eu sou a B2Mami das pessoas tal. Eu sou a B2Mami das pessoas tal. Então, eu acho muito interessante como a gente virou figura de linguagem para várias outras comunidades e estou muito contente que a gente chegou nesse lugar. Então, eu tenho absoluta certeza que quem estiver escutando a gente hoje vai ficar inspirado. A gente realmente tem... A primeira coisa que a gente tem é o time no centro. Então, a gente respeita muito o nosso time.
e o que elas fazem, porque o nosso time é muito parecido com a nossa pessoa, né? A nossa persona, que a gente decidiu servir. Então a gente tem muito o usuário, a cliente e a mãe no centro. Então tudo parte delas. Então a gente escuta muito e a minha formação, por exemplo, é pesquisa, né? Então a Bitumami hoje usa dados e ciência para tomar decisão. Então esse é um dos nossos principais diferenciais, é estudar o nosso próximo movimento. Então eu acho que isso é muito potente em relação à Bitumami, né? Então o nosso principal diferencial é entender o que elas querem antes de produzir. E não importa o que eu quero ou o que minhas sócias fundadoras querem, importa só o que a comunidade precisa. E a gente parte sempre desse lugar, eu acho que esse é o nosso maior diferencial. A Bitumami é uma empresa para ser gigante, assim. Ela não vai estar nas minhas mãos no futuro médio prazo. Eu enxergo que ela é uma empresa feita para durar, que vai quebrar muitos paradigmas ainda, que vai avançar em várias fronteiras. Então, o futuro da Bitumami é enorme, assim como a maternidade é. E a gente sabe que, de repente, não vai ser na nossa liderança, e é por isso que a gente investe, por isso que a gente pega investimento. A gente é uma empresa para ser adquirida por uma empresa muito maior, para que faça com que ela tenha robustez para segurar e para sempre. Então, acho comemorar aí os próximos 100 anos. Muito legal, né, gente? A Bitumami, não é verdade? E no próximo bloco, nós vamos analisar o modelo de negócio com a Priscila Guscuma, especialista em varejo, vendas e liderança. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Soluções Criativas aqui no canal Empreender. No primeiro bloco, nós conhecemos a Bitumami, uma plataforma digital voltada para as mulheres, para as mães que buscam liberdade econômica. E para analisar o modelo de negócio da Dani Junco, nós convidamos a Priscila Guscuma, ela que é especialista em varejo, vendas e liderança. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao programa Soluções Criativas do canal Empreender. Um prazer te receber para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, vai ser uma honra poder contribuir com vocês. Priscila, a gente percebeu aí que no período de gestação a Dani se questionou sobre o futuro profissional e o quanto ter um filho impactaria na carreira, não só dela, né? Eu acho que de todas as mulheres que são mães no Brasil. Ela percebeu que não estava sozinha e que centenas de outras milhares de mulheres, né, de outras mulheres, viviam a mesma ansiedade e insegurança. E foi a partir dessas dores que surgiu o negócio da Dani, né, dela, uma startup que criou aí uma plataforma digital para capacitar e direcionar a carreira profissional de mães como ela. Te pergunto, como perceber que uma dor coletiva pode se transformar em uma grande oportunidade de negócio? Eu sempre digo que a maior dor também pode ser a maior cura para a pessoa, né? Ter essa sensibilidade e perceber que ela não estava sozinha, que ela começou a abrir a percepção dela, entender que outras mães também passavam por isso. Mas ela só conseguiu abrir essa percepção porque ela estava no lugar de mãe, né? Eu digo que quando a mulher se torna mãe, é criada uma nova identidade para ela, que ela precisa aprender a lidar com essa identidade de mãe, que é tudo muito novo. E aí ela tem ali muita pressão social também de ter que equilibrar tudo, né? Ser uma profissional perfeita, ser uma mãe perfeita, dar conta de tudo que tem que fazer dentro da casa dela. E muitas vezes essas mulheres acabam ficando esgotadas emocionalmente mesmo, e até mesmo frustradas, porque uma carreira que ela construiu durante anos pode literalmente não fazer mais sentido para ela naquele momento. E aí eu sempre digo que não é a carreira em si, mas a forma como ela está exercendo aquela carreira. E a ideia que a Dani teve foi incrível, de poder dar para essas mulheres a oportunidade de estar presente com os seus filhos e ainda assim serem grandes profissionais. Priscila, a Dani conta que o motivo principal do investimento dela foi justamente a questão social. Ela se compadeceu com as mulheres que engravidam, né, e perdem empregos
logo após a licença maternidade, a gente sabe que isso acontece. O modelo de negócio veio por consequência. O exemplo dela é desafiador no mercado, que vê aí o lucro como principal motivo de empreender, né? Sim, é muito comum, assim, até alguns donos e donas de empresas, que eu já vi até mesmo mulheres que são donas de empresas, quando sabem que uma colaboradora está gestante, elas mesmas têm alguns preconceitos em relação a isso. E é dolorido falar isso, né? Como uma mulher não consegue ter empatia pela outra mulher e saber que aquela mulher que está se tornando mãe, que é uma grande profissional, vai precisar de muito apoio nesse momento, né, de equilíbrio, de reconhecer esses diversos papéis que ela vai ter que exercer. E sim, é real. Então, muitas mulheres, quando elas estão no período de gestação, elas já estão vivendo aquela pressão. Será que eu vou ser demitida? E como vai ser depois? E aí tem um outro contraponto. Muitas mulheres, quando elas saem de licença maternidade, elas não conseguem voltar. Imagine só deixar um bebezinho de 4 meses, que seja, se essa mulher não tem uma rede de apoio próxima, deixar numa creche, sabe? Principalmente se é uma mãe de primeira viagem. Então, muitas mulheres acabam elas mesmas desistindo ali de voltar ao trabalho. Já vi vários casos assim, de mulheres que decidiram por não voltar. Na sua opinião, Priscila, como conciliar essa pegada social, essa preocupação social com a necessidade de se ter lucro, de ter lucro? É muito importante, são 2 pontos de vista, né? Acho que o primeiro ponto de vista é da mãe, essa mulher que está se tornando mãe, ela tem ali, quando ela descobre a gestação dela, tem praticamente ali 7, 8, 9 meses para se planejar e ela mesmo se conhecer, se perguntando, o que eu quero depois? Como que vai ser depois? Como que vai ser minha rotina? E ela entender se ela vai ter uma rede de apoio que vai apoiar ela no trabalho, de alguma forma, se ela pode negociar com a empresa, dependendo do cargo que ela exerce, alguns dias que ela pode ficar home office, mais presente para o filho, outros dias que ela possa ir presencial para a empresa. Então, primeiro, vem da mulher, ela entender o que vai ser saudável para ela e para o filho dela. A outra questão das empresas, muitas vezes a empresa tem ali uma profissional excelente, que está ali há muitos anos e existe esse preconceito em relação quando ela se torna mãe, mas o dono da empresa tem que entender que ser mãe não vai diminuir a qualidade da entrega dessa profissional, muito pelo contrário. Se a empresa for flexível para essa mulher, mais fiel a essa empresa, mais fiel a empresa essa mulher será. Então, o RH, o gestor, o líder, o dono, entender, conversar, sabe? Se aproximar dela e perguntar, e aí, como que vai ser depois? O que você está planejando? Ajudar ela a pensar dessa maneira ajuda demais, entendendo que às vezes é muito mais caro para a empresa ter que contratar uma nova pessoa, treinar essa nova pessoa para entregar o resultado que essa profissional poderia entregar para ele mesmo com a maternidade. E muitas vezes eu já vi isso acontecer, quando existe uma conversa franca, uma conversa aberta, fica bom para as duas partes. Ela conta, a Dani, que a Bitumami teve exposição nas redes considerável de forma orgânica, o que dispensou aí gastos com tráfego pago. Os negócios sociais, Priscila, eles têm potencial de impulsionamento orgânico nas redes sociais, na sua visão? Por quê? Sim. Porque gera muita empatia. Então, quando ela expõe a marca dela com uma causa, né, que eu falo que uma empresa, quando ela se apresenta com a verdadeira missão dela, mostrando os valores dela, pelo que ela está lutando, ela acaba conectando pessoas pelos valores, pelo propósito da existência dela. E essas pessoas que se conectam com a marca, elas acabam sendo as divulgadoras daquela marca, elas acabam compartilhando das mesmas ideias e o orgânico é muito forte. É o famoso boca a boca que a gente tinha lá atrás, né? Quando as pessoas faziam as indicações, é o marketing orgânico também, onde as pessoas, elas levantam a bandeira da marca pela identificação de valores e de propósito que elas possuem com a marca. Na sua opinião, Priscila, quais são os cuidados que o empreendedor, a empreendedora deve tomar ali antes de abrir qualquer modelo de negócio? Eu sempre
falo para as mulheres empreendedoras, principalmente para as mães, começar a projetar o futuro. Como seria o futuro ideal? Como que seria a minha rotina? E principalmente quando for escolher um modelo de negócio, é algo que você gosta de fazer. Não tem que ser um peso para você. Tem que ser algo que você se apaixone verdadeiramente, porque a partir de agora vai ser sua nova identidade. Eu sou empresária e tem muitas mulheres que elas são consultoras, elas desenvolvem a parte da consultoria, montam lojas online, tem muitas coisas para fazer. E qual segmento pode dar mais certo, né? As pessoas sempre me perguntam nas minhas redes sociais, qual o melhor segmento para investir, para empreender? E eu sempre digo, o melhor segmento é aquele que você gosta de fazer. Priscila, muito obrigado pela sua participação conosco nesta edição do programa Soluções Criativas. A Priscila Guscuma, que é especialista em varejo, vendas e liderança. Eu que agradeço o convite, foi uma honra poder compartilhar com vocês. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E já fica aqui o convite para a próxima edição do programa Soluções Criativas, aqui no Canal Empreender.